princípio da bagatela ou insignificância ou infração bagatelar imprópria. Princípio da bagatela. Esse princípio é um princípio doutrinário, tá? Mas ele é aplicado no nosso ordenamento jurídico, beleza? Então, princípio da bagatela. Para que significa o princípio da bagatela? Para tornar aquele fato atípico. Se aquele fato se torna atípico, não existe mais crime. Olha só, para você que não assistiu a aula de teoria geral do crime, o que é crime? O crime no nosso ordenamento jurídico ele é um conceito tripartidário, ou seja, tripartite. São três coisas que eu preciso para ser crime: fato típico, ilicitude ou antijuricidade, é a mesma coisa, tá? E culpabilidade. Então, para ser crime tem que ter a junção dos três. Eu tenho que ter fato típico, eu tenho que ter ilícito ou antijurídico, né, que é a mesma coisa, são sinônimos, mas culpabilidade, aí sim é crime. Se eu tiro qualquer um desses aqui, acabou o crime, não tem crime mais não. Beleza? Então, se o fato é atípico, e como é que ele se torna atípico? Quando ele perde seus elementos. Assim como o crime tem três elementos, fato típico, ilícito, mas culpável, dentro do fato típico eu também tenho os seus elementos. Entendeu? Conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. São somativos. Para ser fato típico, eu tenho que ter conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Senão, não é fato típico. Quando é que um fato se torna atípico? Quando eu tiro um dos elementos do fato típico. Quando eu tiro a conduta, ou quando eu tiro o nexo causal, ou quando eu tiro o resultado, ou quando eu tiro a tipicidade. O princípio da bagatela, ele tira o quê? A tipicidade material. Porque a tipicidade é o quê? Lesão efetiva ao bem jurídico tutelado. Quando não há efetiva lesão, eu tiro a tipicidade, por mais que exista tipicidade formal. O que é tipicidade formal? Previsão legal, tá lá. O crime foi cometido, então existe previsão formal. Exemplo, furto. Tá lá, previsão de tipicidade formal. Previsão de tipicidade formal, furto. Eu vou lá e pratico o furto. Agora eu não tenho somente a tipicidade a tipicidade formal, mas agora eu vou ter o quê? A tipicidade material também, porque eu pratiquei o que estava formalmente previsto na lei. Então, alguns crimes, por exemplo, o cara cometeu o crime de furto. Tipicidade formal existe. Mas existe material? Existe, mas não houve de fato uma relevante lesão ao bem jurídico tutelado. É o exemplo que eu dei para vocês. O cara entra no mercado e furta uma balinha de 5 centavos. É furto? É. Vou punir esse cara por conta disso? Não. Então é um fato atípico. Porque eu vou excluir a tipicidade, eu vou aplicar o princípio da bagatela. Então entendeu para que serve o princípio da bagatela? Para excluir o fato típico. Beleza? Ou seja, um dos elementos do fato típico, para tornar esse fato típico atípico, qual dos elementos que eu trabalho é a bagatela? Qual dos elementos do fato típico que a bagatela entra para tirar ele? Tipicidade. Tipicidade material e formal. Tipicidade material e formal. Beleza? Isso aí está lá na minha aula de teoria geral do crime. Se for o caso, você assiste a minha aula de teoria geral do crime primeiro, para depois assistir essa aula aqui, para você entender. Como é que funciona a análise aí do princípio? A análise objetiva. Isso aqui é somativo. Se eu tenho essas 4 coisas aqui, em uma análise objetiva, já há grande possibilidade de eu aplicar o princípio da bagatela. Então, são somativos, tá? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprobabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso aqui é somativo. Então, numa análise objetiva, é aquela primeira análise que eu vou fazer, para poder ver se aplica ou não aplica o princípio da bagatela. Eu analiso se houve nesta conduta uma mínima ofensividade, se houve nessa conduta uma ausência de periculosidade social da ação, eu não ofereci risco, né, à sociedade com a minha ação, reduzido o grau de reprobabilidade do comportamento, essa conduta minha é reduzido o grau de reprobabilidade do comportamento, ou seja, as pessoas não veem isso como uma coisa muito grave. Exemplo, furtar uma balinha. Você furtou uma balinha, no furto da balinha você tem um reduzido grau de reprobabilidade do comportamento. Quem é que vai achar que isso é uma coisa grave? É grave você roubar R$1 milhão, você vai roubar 10 centavos, é grave? Não é. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Essa lesão jurídica provocada é inexpressiva. Uma balinha só, entendeu? Então, a análise objetiva, onde eu vou analisar se, em um primeiro momento, aplica ou não aplica a bagatela, tem que ter essas 4 coisas. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprobabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Agora, a análise subjetiva. Na análise subjetiva, eu vou analisar o agente.
O agente que cometeu o crime, o agente que cometeu a infração. Esse agente que cometeu o crime, esse agente que cometeu a infração, ele é reincidente? Ele é criminoso habitual? Ele é militar? Então eu vou analisar agora o agente. Quem é o agente? Entendeu? Então olha aqui, a análise subjetiva agora, o agente. Ele é reincidente? Ele é criminoso habitual ou ele é militar? E aí? Vocês acham que aplica o princípio da insignificância para o criminoso reincidente? Criminoso reincidente é o cara que cometeu o crime de novo. Então você imagina, o cara foi lá, furtou uma balinha, foi preso. Foi solto, aplicou o princípio da bagatela. Aí ele vai lá e furta de novo uma balinha. Reincidiu no crime. Aplica ou não aplica o princípio da bagatela ao reincidente? 10 segundos. Vamos lá. 10 segundos. Aplica ou não aplica o princípio da insignificância ou da bagatela, que é a mesma coisa, ao criminoso reincidente? E aí? O STF decidiu, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cada caso é um caso. Pode ser que eu aplique o princípio da insignificância ao criminoso reincidente e pode ser que eu não aplique o princípio da insignificância ao criminoso reincidente. Então, cada caso é um caso. Não há uma regra. Tipo assim, é criminoso reincidente? Não aplica. Não. A regra é, cada caso é analisado isoladamente. Pode ser que se aplique, pode ser que não se aplique. Pode ser que se aplique, pode ser que não se aplique ao criminoso reincidente. Agora o criminoso habitual, e aí? Aplica ou não aplica o princípio da insignificância ao criminoso habitual? Aquele que faz do crime o seu ganha-pão, a sua prática de vida. E aí? Criminoso habitual, aplica ou não se aplica o princípio da insignificância? 10 segundos. Não aplica o princípio da insignificância ao criminoso habitual, pessoal. O STF decidiu que ao criminoso habitual não se aplica o princípio da insignificância. E ao militar? O militar cometeu um crime insignificante. Haverá a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para ele, que é o princípio da bagatela, e excluir o seu crime? E aí? Ele é militar, seja estadual, militar da Polícia Militar, militar do Bombeiro Militar, ou federal, militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Haverá a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância ao militar? E aí, pessoal, qual é a regra? Criminoso, militar. Sim ou não? Pessoal, não e sim. Como assim, professor? Não pode aplicar o princípio da insignificância ao militar. Ele pode chegar até em última instância, superior, tribunal militar. Então, se ele chegar até o Superior Tribunal Militar, não haverá aplicação do princípio da insignificância a ele. Agora, se ele conseguir recorrer ao STF, aí sim pode ser aplicado. Então, o STF pode sim, o STF aplica sim, há essa possibilidade do STF aplicar o princípio da insignificância. Isso é uma jurisprudência nova, tá? Ela é de 2018, se eu não me engano. Tá bom? Essa jurisprudência. Então, essa jurisprudência nova entende que ao militar pode sim ser aplicado o princípio da insignificância se ele consegue recorrer ao STF. Agora, nas esferas dele, da legislação dele, da competência dele, não cabe o princípio da insignificância ao militar. Beleza? Porque ele é um militar, ele deveria ser exemplo. Fechou? Agora, a gente analisou a análise objetiva. Bom, esta conduta tem isso? Tem. Então pode ser que eu consiga aplicar o princípio da insignificância a essa pessoa. Mas quem que é essa pessoa que cometeu o crime? É reincidente? É criminoso habitual? É criminoso militar? Beleza. E agora, e a vítima? Quem que é a vítima? Agora eu vou analisar a vítima. Então, em primeiro momento, eu analisei o quê? Se a conduta tinha mínima ofensividade da conduta, se a conduta tinha, ou seja, se o crime tinha ausência de periculosidade social da ação, se o crime tinha reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e se o crime tinha inexpressividade da lesão jurídica provocada. Essa foi a primeira análise. A segunda análise foi uma análise subjetiva. Quem é o agente ativo? Quem é o agente que praticou o crime? Ele é reincidente? Ele é criminoso habitual? Ele é militar? Na terceira análise, eu vou analisar as condições da vítima, as condições de quem sofreu a lesão. Então você vai lá e furta um celular do cara. O cara que teve o celular furtado vai ser analisado agora, só para você entender, beleza? Então agora, condições pessoais da vítima, tá bom? Natureza jurídica, cláusula supralegal de exclusão de tipicidade material. Então, o que é aí
a natureza jurídica? É uma cláusula supralegal de exclusão da tipicidade material, que é o que eu expliquei para vocês. Para que serve o princípio da bagatela? Para excluir a tipicidade material do fato típico e com isso tornando o fato atípico. Se ele se tornou atípico, não é mais crime. Beleza? Condições da vítima. O que é condições da vítima? Primeira coisa. Se você entra numa bicicletaria e tem 1000 bicicletas e você furta uma, a mais velha que tinha, uma Caloi 87. Se você for pego, provavelmente você vai ser agraciado pelo princípio da insignificância da bagatela. Não vai ser preso, não. Tá? Vai dar nada, não vai ser processado, não. Preso você pode até ser em flagrante, mas não vai ser processado, não. Show? Show de bola. Agora imagina que um pai de família, pedreiro, ele tem uma Caloi 87, a mesma bicicleta, certo? E aí essa bicicleta leva os filhos para a escola, leva a mulher para o serviço, leva ele para o trabalho, faz a compra da família. Então ele usa a bicicleta para poder fazer tudo, para se locomover e fazer tudo. Aí ele entrou na casa dele, deixou o portão aberto, você foi lá e furtou a bicicleta dele. E aí? Aplica-se o princípio de insignificância? Não. Por que não? Porque a gente vai analisar, no caso das condições da vítima, não somente o valor material, o valor real daquele bem jurídico tutelado, né? Mas o valor sentimental. Se for uma coisa insubstituível, ou se for uma coisa muito fundamental para a família, muito necessário, muito importante para a família, por mais que seja insignificante o valor, pode tirar de você a possibilidade de ser agraciado com o princípio da bagatela, você o criminoso que cometeu o crime. Beleza? Então é assim que a gente analisa as condições da vítima. Se aquela coisa da vítima, se aquele bem da vítima que foi tirado dela, era fundamental, era essencial ou era insubstituível. Se é insubstituível, aí piorou, pode valer R$1. Pode valer R$1. Se for um copo do Flamengo, do Zico, que ganhou do Zico, não interessa, pode valer R$10. Ele comprou por R$10, mas o Zico autografou nele. Se você for lá e quebrou, você não vai. Se você for lá e roubou, furtou, você não vai ser agraciado com o princípio da insignificância, porque é uma coisa insubstituível. Então, para se aplicar o princípio da bagatela, não se analisa somente o valor real, mas o valor sentimental também daquele bem jurídico tutelado, tá bom? Agora aqui é a aplicabilidade. Na aplicabilidade, independentemente de análise objetiva, subjetiva, de análise de condição da vítima, foda-se, aqui ou aplica ou não aplica o princípio da bagatela. Então aqui ou aplica ou não aplica o princípio da bagatela, é da aplicabilidade. Beleza? Vamos lá. Aplicabilidade. Não se aplica o princípio da insignificância. Crime de roubo ou crime cometido mediante violência e grave ameaça. Ah, professor, o senhor falou de roubo. Falei de furto. Falei de furto. Porque roubo é um furto, mas com violência ou grave ameaça, ou reduzido grau de possibilidade da pessoa reagir, enfim. Então, crime de roubo ou crime cometido mediante violência ou grave ameaça. Qualquer crime cometido mediante violência ou grave ameaça, não aplica o princípio da insignificância. Não aplica também o princípio da insignificância no caso de crime de contrabando. Então, se é crime de contrabando, você pode estar fazendo contrabando ali de, sei lá, uma coisa que vale R$10. Não interessa, não se aplica. Tá? Isso aqui é a aplicabilidade, ou aplica ou não aplica. Não se aplica também crimes contra a fé pública. Então, você lá na sua casa faz uma fábrica no fundo da sua casa de falsificação de moeda. Aí você falsifica moedas de R$1. Pô, não é insignificante? R$1, cacete. Sim, é insignificante, mas é um crime contra a fé pública. Não se aplica o princípio da insignificância. Cadeia nele, chilindró. Aplica-se crimes ambientais, informativo 816 do STF. Conforme o informativo 816 do STF, crimes ambientais é possível, cabível, a aplicação de princípio da insignificância. Engraçado, né? Contra o meio ambiente, pode ser aplicado o princípio da insignificância. Então, crimes ambientais, cabe a aplicação do princípio da insignificância, conforme informativo 816 do STF. Aplica-se também crimes contra a ordem tributária ou crime de descaminho. Tanto o STJ como o STF admite a possibilidade de aplicação do princípio de significância se esse crime de contrabando, se esse crime de descaminho ou esse crime contra a ordem tributária for no valor de até 20 mil. Se a lesão causada é de até 20 mil. Se a lesão causada é de até 20 mil, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e STF, Supremo Tribunal Federal, admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime contra a ordem tributária ou descaminho se vai até o valor de 20 mil. Beleza? O dano causado. Se é 20 mil e R$1, já não cabe mais o princípio da insignificância. Beleza? Show de bola? Crimes contra a administração pública. E aí? Cometi um crime contra a administração pública.
crime praticado por funcionário público contra a administração pública, crime praticado por particulares contra a administração pública, e aí? Aplica crimes contra a administração pública no geral. Crimes contra a administração pública no geral. Aplica ou não aplica o princípio da insignificância? O STJ não admite. Então, o Superior Tribunal de Justiça não admite o princípio da insignificância, a aplicação dele no caso de crime contra a administração pública. E o STF? O STF admite. Nosso Supremo Tribunal Federal, que é a alta corte do Poder Judiciário, admite sim a aplicação, tá? Do princípio da insignificância no caso de crimes contra a administração pública. Fechou? Então tá aí. Princípio da insignificância. Vamos para a questão, então. Então, vocês entenderam como é que funciona o princípio da insignificância, né? Bem tranquilo, bem fácil. Serve para excluir ali a tipicidade, transformando ela em fato atípico, né? Que ele vai excluir ali a tipicidade material e formal do crime, do fato típico. Você tem lá, fato típico. Dentro do fato típico, você tem lá dentro do fato típico 4 elementos. Então, dentro do fato típico, eu tenho 4 elementos. Conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. A bagatela exclui essa daqui, ó, tipicidade. Se excluir a tipicidade, esse fato típico aqui, ó, que é isso aqui, ele vai se tornar o quê? Atípico. E aí não é crime mais, beleza? Princípio da insignificância ou da bagatela exclui. Exclui o quê? A punibilidade. B, a executividade. C, a tipicidade material. D, ilicitude formal. E, culpabilidade. Pelo amor de Deus, quem errar isso aí tem que tomar um tiro no meio do rabo. E aí, pessoal? Qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Eu acabei de explicar antes de passar para a questão. Me ajuda aí. Pelo amor de Deus, né, gente? Quem errou isso aí tem problema sério mental. Tem alface na cabeça. Tá? Tem alface na cabeça, não é arroz, não. Letra C, já expliquei para vocês aqui, ó. Tipicidade material, é isso que o princípio da significância vai fazer. Ele vai excluir a tipicidade material, ou seja, que é um dos elementos do fato típico, que o fato típico vai se tornar atípico. Beleza? Então é isso aí. Show de bola. Para finalizar com chave de ouro, tá? Olha só. Para se aplicar o princípio da bagatela ou da insignificância, eu faço uma análise objetiva. Existe na conduta mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprobabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então há uma possibilidade de aplicar o princípio da insignificância. Mas calma lá, vamos ver a análise objetiva? Quem é o agente? Quem é o cara que cometeu o crime? Ele é reincidente? Ele é criminoso habitual? Ele é militar? Se for reincidente, pode ser que se aplique, pode ser que não. Cada caso é um caso. Ele é criminoso habitual? Não se aplica o princípio da insignificância. Ele é militar? Não se aplica o princípio da insignificância, a não ser que ele consiga levar ao STF. Aí pode ser que se aplique. Tá? Condições pessoais da vítima, já falei. Aquele bem jurídico tutelado que foi retirado dela ou lesionado é insubstituível, por mais que não tenha um valor, é insignificante o valor material, mas tem um valor sentimental, não haverá então nesse caso a possibilidade de aplicar o princípio da significância. Qual é a natureza jurídica do princípio da bagatela? É uma cláusula supralegal de exclusão da tipicidade material. Na aplicabilidade, aqui eu aplico ou não? Crime de roubo ou crime cometido mediante violência ou grave ameaça? Não aplica. Crime de contrabando? Não se aplica. Crime contra a fé pública? Não se aplica. Crimes ambientais? Aplica. Informativo 816 do STF. Crimes contra a ordem tributária ou descaminho? Até 20 mil? Aplica-se. STJ e STF aceita. Crimes contra a administração pública? STJ não admite aplicação do princípio da insignificância. Já o STF admite a aplicação do princípio da insignificância. Fechou? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço. Gostou da aula? Recorta um pedaço, filma, joga no grupo dos alunos para ver que você está estudando, posta nas suas redes sociais lá, tá? Faz umas postagens bem top lá que a gente escolhe, né, as melhores ali e marca vocês, fechou? Marca 5 estrelas, se gostou da aula, deixa seu comentário, pau no gato, pau na agulha. Aqui no Instituto Oliver não tem conversa fiada para boi dormir, não tem mamãe me chora, é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer.